É hora de conversar com Mônica Bergamo, a nossa colunista de todas as manhãs, que estava acompanhando de perto, né, Mônica, essa possibilidade de promoção de Mauro Cid a coronel do Exército Brasileiro, isso ainda antes desse indiciamento pela Polícia Federal. Com a notícia de hoje, então, Mônica, o Exército não deve promover o Mauro Cid de jeito nenhum, né? Bom dia. Exatamente, bom dia a todos. Pois é, cara, uma coincidência, mas a decisão já estava tomada, né? O tenente-coronel Mauro Cid tinha enviado a papelada para o Exército para pleitear promoção a coronel. Por que isso ocorre? Porque de tempos em tempos as turmas formadas no Exército são avaliadas para serem promovidas, ou por antiguidade e merecimento, ou por merecimento. A turma dele de 2000, do ano 2000, está sendo avaliada agora, né, e está sendo promovida de tenente-coronel a coronel. O que acontece? Essa avaliação é feita por um colegiado de 18 generais, é uma coisa bem séria, bem institucional, e a avaliação dele já foi feita e eu apurei que bateram o martelo e decidiram não promovê-lo. Por que isso está ocorrendo? Pelos motivos óbvios que nós estamos vendo, né? O tenente-coronel Mauro Cid, ex-auxiliar de ordens do Jair Bolsonaro, delator agora do Jair Bolsonaro e de outros militares, tinha uma imagem de um militar brilhante nas Forças Armadas, mas essa imagem, óbvio, está totalmente manchada. Então, essa promoção por merecimento, ele já não merece mais. Agora, essa decisão, essa análise, essa avaliação vai ser enviada ao comandante do Exército, o general Tomás, que vai ter a palavra final, que eu aposto 100 fichas em 100, que vai ser a de realmente seguir a orientação desse colegiado e não promover o tenente-coronel Mauro Cid. Agora, a gente pode falar aqui, né, Carla, como que ele ainda está na carreira, como ele ainda está recebendo, inclusive, vencimentos de R$ 27 mil, depois de todos esses escândalos e de inclusive confessar, né? Porque quando você vai fazer delação, significa que você confessa que participou daqueles crimes. Bom, o que acontece? Você só pode expulsar alguém da carreira depois que ela for condenada. Pelas regras do Exército, depois que ela for condenada, e se ela for condenada a mais de 2 anos de prisão. Se ele for condenado a 1 ano, já não sai da carreira. Se ele for condenado a mais de 2 anos, aí o Ministério Público Militar faz uma representação para o Superior Tribunal Militar que decide pelo afastamento. Não pode ser uma canetada de um general ou do atual comandante do Exército que vai para retirá-lo das forças. Então vai ter que esperar esse processo. O tenente-coronel Mauro Cid agora está sendo indiciado, como vocês bem observaram ainda, depois do indiciamento ele é pronunciado, depois disso ainda tem a justiça disse aceita ou não esta denúncia, ele vira réu, depois de virar réu, ele vai a julgamento e depois de ser julgado, se for condenado, ele pode apresentar recursos e depois do julgamento de todos os recursos, ele enfim é considerado um condenado. E aí, sim, se abre a possibilidade de expulsão da carreira. Enquanto isso, o tenente-coronel Mauro Cid está no Exército, foi afastado, em primeiro lugar, de funções de comando, não pode comandar nada, e depois de preso, por óbvio, foi afastado das suas atividades. Como é que uma pessoa presa vai ter qualquer tipo de ofício, de atividade dentro de uma instituição? Então, ele está nessa situação hoje, afastado de comandos, afastado das suas atividades, porém recebendo, tentando ser promovido, e agora tendo a sua promoção barrada, Carla. Pois é. Nada mal, né? 27 mil. Mas é interessante, né, Mônica, como são muitos dedos, né, para você mexer em alguém que, como você falou, firmou um acordo de delação premiada, quer dizer, confessou participação em algum esquema ilegal, né? Então você primeiro afasta de um posto de comando. Aí o cerco se fecha e você afasta de qualquer função. Aí o cerco vai se fechando, ele continua recebendo o salário. Não, mas para parar de receber o salário vai ter que ser condenado a 2 anos. São muitos dedos, né? Para que de fato ele perca ali os seus benefícios, né? Em função dos crimes que são muitas cometeu. Garantias, né, que servidores do Estado têm. Eu acho que tem um lado positivo nessas garantias de você evitar perseguições. Abrir um processo, então alguém abre um processo em algum lugar, a pessoa perde toda a sua carreira do passado. No caso do Mauro Cid, está bem evidente, pelo menos, os crimes que ele confessa, né? Que realmente cometeu.
Mas é preciso aguardar essas condenações. Então, vamos ter que aguardar, mas pelo menos ele não vai ser promovido como queria, né? Pois é. É tão deprimente, mas tão deprimente observar essa carreira, porque tudo que eu leio a respeito do Mauro Cid, Mônica, o coloca como o primeiro da turma, era sempre aquela pessoa mais bem qualificada para qualquer tipo de atividade que assumisse, para qualquer tipo de posto, tinha experiência internacional, tinha bom trânsito político. Então, e aí observar esse indiciamento agora por falsificação de documento é uma derrocada, assim, impressionante, né? É deprimente, é uma história deprimente mesmo. Mas, Mônica, pode, de alguma forma... Diga. Eu ouvi de um general ontem o seguinte: há alguns setores das forças que defendem ele, poxa, mas ele foi um general, um militar brilhante, foi um militar brilhante, e esse general me falou assim, ele foi um militar brilhante, ele foi, né, depois de tudo que a gente está assistindo, obviamente ele não é mais um general brilhante, não pode ser promovido, porque tinha setores defendendo, né, que enquanto ele não for julgado, ele siga na sua carreira normal, levando-se em consideração os serviços prestados dentro da Força Armada, das Forças Armadas, né? O que ele fez, cometeu de crimes, foi fora das Forças Armadas. Mas é impossível dissociar uma coisa da outra, né, Carla? Uhum. Esse militar falou, foi, e comprometeu, inclusive, a imagem, né, das forças. Você não vai ter, por exemplo, você é uma jornalista exemplar, um apresentador exemplar, aí você nunca errou dentro da rádio, mas você cometeu um crime fora da rádio, roubou joias, você vai continuar sendo apresentadora? Quer dizer, é difícil, né? Vai continuar sendo âncora. Não dá para dissociar as coisas quando elas têm esse grau de gravidade, né? Com certeza. E eu ia justamente partir para esse ponto, Mônica, que é o seguinte: há quem defenda Mauro Cid, e essa defesa ela é legítima, uma vez que ele é um militar e ele tem necessariamente de obedecer ordens. Isso se enquadra, ou como você está dizendo, são crimes que foram cometidos fora dessa carreira. Ele poderia ter a escolha de dizer, não vou fazer isso. Eu acho que ele poderia, né? Algumas coisas sim, né? Você falsificar cartão de vacina e tudo indica que ele falsificou para ele, para a mulher dele. Quer dizer, não é que ele falsificou porque o Bolsonaro chegou lá e exigiu que ele falsificasse, né? Tem um componente de iniciativa própria nessa falsificação. Nesses crimes que estão sendo aí, que emergiram, de tentativa de golpe de Estado, tem muitas coisas que são de iniciativa dele, né? Você não vê nenhuma resistência, nenhum constrangimento em tocar aquilo adiante. Então é crime, né? A gente não pode falar que ele obedeceu ordens apenas, ele teve muitas iniciativas que estão evidenciadas aí nesses inquéritos. No inquérito da falsificação da inserção de dados falsos no sistema público de saúde, está evidente que ele fez em benefício próprio, que ele, enfim, confessou isso e está claríssimo, né, que a família dele, a mulher dele também confessou o uso do cartão, então, enfim, me parece evidente que você falsificar o sistema de saúde, que tem que ter credibilidade. Cara, eu sempre lembro disso. A gente, quando saía do Brasil, tinha que apresentar esse cartão. É um cartão, os dados do ESUS, tem a maior credibilidade. Ele vai lá e entra e frauda, né? É muito grave. Você está desqualificando todo um sistema de informação que é acreditado, que as pessoas acreditam. As pessoas, para entrar em determinados locais, tinham que apresentar esse cartão, e quem entrava achava que todo mundo estava num ambiente em que estavam todos vacinados. Né? Então as pessoas confiam no sistema, né? No sistema de proteção do governo e do sistema de saúde para quem não quer se expor ao vírus, né? Ou diminuir a exposição. E ele vai lá e frauda, é muito feio, né? E não é nem como se tivesse sido uma enorme trama de Hollywood, né, Mônica? Porque eu tava falando daqui a pouco da investigação da CGU, que simplesmente olhou que no dia que consta no cartão de vacina, o Bolsonaro não estava em São Paulo, que a enfermeira que assina, né, o que carimba ali a vacinação, não trabalhava na UBS, quer dizer, não é... E também essa história de obedecer às ordens também não é como se
tivesse sido emitida ali por um superior do Mauro Cid, uma circular interna, um memorando falando vá lá e venda as joias, vá lá e falsifique o cartão, né? Não é bem por aí que a ordem vem de um superior, né? Então, a ver. Mônica, a gente está muito ansioso pelas informações de bastidor que você vai ter e repercussões, né, desse indiciamento, indiciamento duplo de Mauro Cid e também do ex-presidente Jair Bolsonaro. Que não chega a surpreender, né? Já é o esperado, né? Já era o esperado. Claro que é notícia, mas é isso. Eu acho que todos já esperavam por esse desfecho e por outros que virão. Mas a gente sabe que quando você liga, o Bolsonaro atende, Mônica. A gente quer saber qual é a repercussão, o que ele vai dizer, primeiras palavras. Sempre. Beijo, Mônica, bom trabalho. Beijo, até.